texto que a gente conhece. Na palavra de Deus, ela sempre se renova. Amados, essa palavra não é minha, é a palavra do Senhor. A palavra de Deus para nós. Eu estava no meu momento de oração, no meu momento de secreto. E o Senhor me deu uma frase, uma palavra, uma frase. Disse, com a força daquela comida. Eu estava orando, ajoelhada, e só me veio isso. E eu fiquei assim, com a força daquela comida. Eu acho que isso é um versículo. Aí eu fui no Google, para ver se realmente estava na Bíblia, se era um versículo e que palavra era essa. E quando eu abri para ler, o Senhor ministrou ao meu coração. E eu vou compartilhar. Receba essa palavra da parte do Senhor. Eu tenho aprendido da parte de Deus que a palavra de Deus, ela tem um milagre escondido. Quando a palavra que vem da parte de Deus, ela tem um milagre escondido. E muitas das vezes nós não nos atentamos para isso. Nós ouvimos palavra após palavra, mas nós não pegamos a palavra, não valorizamos a palavra, não guardamos a palavra no coração, mas a gente esquece. E se a gente não guarda a palavra, não valoriza a palavra, a gente não vive o milagre daquela palavra. A palavra de Deus tem um milagre escondido por detrás dela. O profeta Isaías diz lá no capítulo 55 que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Assim como a chuva, quando cai na terra, ela rega, dá semente. O profeta diz isso. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela cumpre um propósito na minha e na tua vida. E essa palavra eu creio que vai cumprir um propósito na nossa vida hoje. Amém? Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, destas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Repete comigo: levanta-te e come. Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, repete comigo: com a força daquela comida. Mais forte, amados. Está todo mundo bem aí? Estão cansados? Estão com sono? Então vamos repetir: com a força daquela comida. Amém. Foi essa palavra que Deus me deu na hora que eu estava orando. Com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Vamos ler só até aqui, que foi onde o Senhor me deu. Então nós conhecemos essa história, conhecemos a história de Elias,
E o Senhor falou comigo algumas coisas dentro dessa palavra, alguns pontos que o Senhor colocou no meu coração e quero compartilhar com você hoje. Nessa passagem, nós conhecemos, se você ler textos anteriores, você sabe que Elias, ele sofreu uma grande batalha, né, com os profetas de Baal. Ele orou, desceu o fogo do céu, ele matou os profetas. Foi algo assim sobrenatural, né? E depois desse episódio, né, você leu, o rei fez saber a Jezabel o que aconteceu, e ela fez uma ameaça de morte, né, para o profeta Elias, né? Conforme nós lemos aqui, ele ameaçou ele. Então, depois de uma grande batalha, por causa da ameaça de Jezabel, ele teve medo, né? Elias teve medinho, costumo falar. Elias teve medinho, né? É um homem de Deus, um profeta, né? Depois de um grande feito, de um grande sobrenatural, por causa de uma ameaça, ele teve medo e fugiu. E pediu a morte, né? Naquele momento, foi um momento onde Elias estava cansado, desanimado, né? Pelo menos é isso que o texto mostra. E no decorrer dos textos ele vai falando, ele pede a morte. Houve um desgaste, né? Sobre o profeta Elias. E no momento desse desgaste, foi o momento em que a ameaça veio e ele teve medo e fugiu. E nós também passamos por desgaste, não é verdade? A gente passa por situações, por sentimentos, por coisas que vêm sobre a nossa vida, que nos desgasta, nos traz cansaço, nos traz desânimo. Elias se mostrou naquele momento totalmente vulnerável diante de Deus. E a gente leu que ele fugiu caminho de um dia, e ele estava cansado, sentou e dormiu. A gente está falando nesse tempo sobre despertar do sono. E muitos de nós estamos diante de uma sonolência. Cada um diante de uma sonolência específica. De um cansaço específico, de um desgaste específico, de algo específico. Assim como Elias sofreu aqui, que ele fugiu, pediu a morte, estava cansado. Era um homem de Deus. Era um homem sujeito, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito como nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas era um homem que viveu o sobrenatural do Senhor, mas ainda assim viveu uma situação de desgaste, de cansaço, de pedir a morte, uma situação onde ele queria tão somente dormir, descansar e morrer. Não é isso que está no texto? Só queria isso, ele queria descansar, dormir e morrer. Alguém aqui já sentiu isso? Ou só eu e Elias? Passamos por isso. Amém? Há muitas sonolências, há muitos desânimos, há muitos cansaços que vêm sobre nossas vidas. Há muitas situações onde nós queremos tão somente descansar. Né? Qual é o seu sono? Qual é o seu sono? Qual é o meu sono? De qual sono nós precisamos despertar nesses dias? De qual lugar que nós precisamos sair nesses dias? De qual sonolência? Cada um de forma específica precisa despertar de um sono. Amém?
Não importa qual seja o sono. Hoje, nessa noite, a palavra do Senhor para nós é: levanta-te e come. A mesma palavra que o Senhor deu para Elias é a palavra que Deus nos dá nessa noite, que é para mim também. Levanta-te e come. Desperta e come. Se alimenta. Mas comer o quê? Eu fiz algumas anotações de algo que Deus foi falando no meu coração. Comer o quê? O que comer? Você leu, nós lemos aqui na palavra, e no versículo... Aqui no versículo... não anotei. No versículo 6... Quando o anjo fala para ele: levanta e come. Ele despertou e ele olhou e ele viu, junto à cabeceira, um alimento. No versículo 6 diz que Deus preparou para Elias um alimento. Não é isso que a gente leu aqui? Aí no versículo 6, vou ler aqui de novo. O anjo falou para ele: levanta-te e come, desperta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água fresca. E ele comeu, bebeu, tornou a dormir. O Senhor preparou para Elias um alimento sobrenatural. E esses alimentos me chamaram a atenção, porque o versículo diz que esse alimento era pão cozido sobre pedras em brasas, água fresca. E eu comecei a meditar, né? E eu até escrevi aqui algo que o Senhor colocou. Quem é o nosso pão vivo? Quem é o nosso pão? Quem é o nosso pão vivo? Jesus. Então, no dia do cansaço, no dia do desgaste, no dia da sonolência, o Senhor nos diz: desperta e come. Come do pão vivo. Coma de Jesus. Em João 7,37, em João 6, pedir a mídia para colocar, você pode colocar João capítulo 6, versículos 57 e 58. Levanta-te e come pão vivo. Dá para colocar? João capítulo 6, versículos 57 e 58. Deixa eu colocar aqui. Ah lá. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Você pode ler comigo esse texto? É Jesus que está dizendo, tá? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Também viverá por mim. Então, diante do sono, amados, desperta e come do pão vivo. Versículo 58, ele fala: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem se alimenta de Jesus vive para sempre. Então, pão vivo, se alimenta do Senhor.
se alimente da palavra do Senhor, se alimente da presença do Senhor. Amém? Versículo 6 também diz que Deus preparou para o profeta Elias água fresca. Água fresca. João capítulo 7, 37. João capítulo 7, versículo 37. Quem é a nossa água fresca? Quem nos dá água fresca? Jesus tem água fresca para nós. Ele diz aqui no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Então a gente vê que não é um alimento qualquer aqui. É um alimento do céu, preparado para mim e para você, para que a gente desperte do sono, para que a gente desperte para viver aquilo que o Senhor tem para a gente viver, amém? E as pedras em brasa, fogo, aleluia, Espírito Santo é fogo. Mas algo que Deus colocou aqui no meu coração, eu achei muito interessante, é que o alimento que nós temos que nos alimentar é um alimento que vem da parte do Senhor, né? Foi o alimento que Deus preparou para o profeta Elias. E o Senhor sempre prepara um alimento espiritual para mim e para você. Não é verdade? Nós precisamos ter cuidado com o que nós temos nos alimentado. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, anotando, eu assisti um livro tem bastante tempo, tem um bom tempo atrás. Eu achei interessante porque quando eu estava anotando, meditando nesse texto, eu me lembrei desse filme. Eu gosto muito de assistir filme. Ele é um filme sobre deuses gregos, né, essas coisas assim, tem essa história. E tem uma parte do filme que eu achei interessante, porque eu tem muito tempo que eu já vi esse filme e eu me lembrei desse texto do filme. Nesse filme, são 3 jovens, né? Um desses jovens, ele é filho de um Deus, né? Filho de um Deus nessa história. E eles têm eles têm um tempo determinado para cumprir um propósito, né? Eles têm que recuperar algumas pérolas, porque eles têm que cumprir um desafio. Então eles foram num certo lugar que é um cassino, porque a pérola que eles precisavam conquistar estavam nesse cassino. Eles tinham um tempo curto para conseguir pegar a pérola, sair de lá para chegar num determinado lugar. Eles tinham um tempo curto e eles chegavam nesse cassino para recuperar aquela pérola, né? E quando eles chegaram naquele cassino, eles ficavam encantados, maravilhados com aquele ambiente. E logo que eles chegaram, veio uma garçonete com uma bandeja de um docinho, com o nome Flor de Lótus. Achei muito interessante. O nome é Flor de Lótus, né? E já chegaram naquele lugar já comendo esse docinho, Flor de Lótus. Muito gostoso, né? Pela expressão deles, eles começaram a comer, e dali já se distraíram completamente daquilo que eles tinham que fazer. E ali eles foram curtindo o lugar, curtindo o ambiente, cada um foi para um canto. E no decorrer de que eles estavam ali, esse jovem, que era filho de um Deus, ele começou a ouvir a voz do pai. E o pai dele dizia: não coma esse doce. Esse doce te faz dormir. Não coma esse doce te faz dormir. E ele ouvia, ele começou a parar de comer, e os amigos dele continuavam a comer, né? E ele parou de comer aquele doce. E ele começou a observar as pessoas que estavam naquele lugar.
E ele começou a alertar os amigos: não, nós viemos fazer algo, nós precisamos pegar a pérola e ir embora. Nós temos um tempo. E nisso que ele começou a não comer mais, as pessoas que eu estava oferecendo: você quer um docinho? Você quer um docinho? Ele: não, agora não. Você quer um docinho? Não, agora não. Ele despertando os amigos, né? Correndo para aquilo que eles tinham que fazer. E eu achei interessante porque os seguranças daquele lugar falaram alguma coisa. Ligaram o rádio, né? E falaram alguma coisa: ele está acordado. Foi a frase que ele falou: ele está acordado. E começaram a correr atrás dele lá no cassino. E os amigos, no final, ele conseguiu pegar a pérola que ele tinha que pegar e saiu daquele lugar, saiu daquele ambiente. Quando eles saíram de lá, a impressão que tinha é que eles tinham ficado por horas, né, naquele ambiente. Na verdade, já tinham passado 3 dias. Tamanha foi a distração, a sonolência daquele ambiente que prendeu ele ali. Eu achei interessante que me lembrei desse filme. Eu te pergunto: será que você está acordado? Será que você tem se alimentado do alimento do céu, que te mantém despertado, aceso, diante do ambiente que nós estamos? Amados, um dos grandes desafios da nossa caminhada cristã é permanecer. Eu escrevi isso, foi o que Deus colocou no meu coração. Podemos começar bem, mas o nosso desafio é permanecer na nossa caminhada com o Senhor. E só quem tem comido e bebido do Senhor, só quem tem comido e bebido da parte do céu, terá forças para concluir a caminhada. Está dando para entender, amados? Consegue entender até aqui? No versículo 7, o anjo diz para o profeta: levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo. Irmãos, a nossa caminhada é longa. Cada um tem uma caminhada. Cada um aqui tem um percurso a percorrer, um alvo, um lugar a chegar. O Senhor nos diz nessa noite: levanta-te, desperta, se alimente do Senhor, se alimente do pão vivo, beba da água da vida. Amém? Porque a nossa caminhada é muito longa. No versículo 8, diz que o profeta comeu, bebeu, e foi a frase que Deus queimou mais no meu coração, que diz: com a força daquela comida. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Você vê que antes ele andou o caminho de um dia e já se cansou, ficou sentado, desanimado, pedindo a morte. Mas depois, com a força dessa comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites. Quantos querem permanecer aqui? Quantos querem permanecer em Deus? Quantos querem permanecer no caminho? Então, amados, desperta e come do pão vivo, beba da água da viva, receba do fogo do Espírito. Quantos querem viver o sobrenatural do Senhor? Então precisamos nos alimentar do Senhor, nos alimentar do alimento que o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos, se nós formos ler o texto adiante, sabemos que depois desse período, o profeta Elias ainda continuou, ele foi para a caverna, né? E o Senhor falou com ele,
né? E foi naquele processo, Deus se manifestou para ele numa brisa suave. Mas dali em diante, ele continuou a caminhada. Não é verdade? Ele continuou a caminhada. Ele não parou na caverna. Ele não parou ali. Com a força daquela comida, ele prosseguiu a sua caminhada. A gente sabe que depois Deus apareceu a ele, né, deu a ordem de ele ungir 2 reis, né, de levantar 2 reis e ungir um substituto, que foi Eliseu. E você lê desse processo em diante, Elias continuou a profetizar, continuou a caminhada, né? Levantou o Eliseu como seu substituto, né? Como profeta, e depois de tudo isso ele foi arrebatado. Não é isso que aconteceu? Ele foi arrebatado. Nós também seremos arrebatados, amém? Se permanecermos, se nos alimentarmos do Senhor, se nos alimentarmos do pão vivo que desce do céu, da água da vida, se recebemos do fogo do Espírito, e o Senhor vai nos despertar para viver a caminhada que Ele tem para que a gente viva. Sabe, amados, a esperança do meu coração, enquanto eu estava recebendo essa palavra, e é o meu clamor, porque essa palavra é para mim, é que a gente se desperte para um tempo de fome e sede de Deus. Amém? A gente fala, né, sobre comer, sobre beber, mas a grande realidade é que tem nos faltado fome de Deus. Temos faltado sede, desespero, anseio pelo Senhor. Talvez, e eu acredito que esse seja o maior despertar da nossa geração, o despertar da fome e da sede pelo Senhor. Um tempo de despertar para comer da comida do céu, para comer dos alimentos que o Senhor prepara para nós. Então precisamos despertar desse sono e pedir ao Senhor pelo pão vivo, pela água da vida, pelo fogo do Espírito. E o Senhor vem, porque o Senhor quer que nós despertemos. O Senhor quer nos levantar. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer cumprir em nós, na nossa vida, na nossa casa, tudo aquilo que Ele estabeleceu. Mas nós precisamos nos alimentar dEle e despertar. Que o Senhor venha sobre nós nessa noite e derrame um alimento do céu. Assim como o Senhor preparou para o profeta Elias um alimento, eu creio que nessa noite o Senhor preparou um alimento para nós, um alimento espiritual, algo que vai nos despertar, nos fortalecer, e com a força dessa comida nós vamos caminhar e vamos viver o sobrenatural do Senhor. O sobrenatural do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a clamar comigo por fome e sede de Deus. Quanto mais nós clamarmos por fome e sede do Senhor, mais do pão vivo, mais da água da vida Ele vai derramar sobre nós. Você quer pedir nessa noite por mais fome, mais sede, mais alimento do Senhor? Diácono, fica de pé comigo.
vem mais uma vez e faz tudo novo.